Por mais de 1000 anos, uma ideia dominou o mundo ocidental. Roma é eterna. Seus exércitos eram invencíveis. Sua engenharia, inigualável. Sua lei, a fundação da nossa. E ainda assim, ela caiu. Quando você pergunta a um historiador por que Roma caiu, ele lhe dará a lista padrão. Bárbaros nas fronteiras, corrupção política, decadência moral, comandantes militares gananciosos, uma praga. O mito é que Roma foi conquistada, que o maior império do mundo foi derrubado pela força bruta de hordas selvagens que saquearam a cidade eterna. A verdade? Roma não foi conquistada. Ela cometeu suicídio financeiro. O império não foi derrubado por espadas. Ele foi destruído por dentro, por uma arma muito mais silenciosa e muito mais letal. Uma arma que seguramos em nossos bolsos todos os dias. O dinheiro. Para entender como o dinheiro destruiu Roma, você precisa entender o que era o dinheiro romano. No auge do império, sob o imperador Augusto, a espinha dorsal da economia era uma moeda de prata quase pura, o denário. Era um dinheiro real, tangível. Um dia de trabalho de um soldado era pago com 1 denário. O preço do pão, do vinho, do azeite, tudo era medido por aquele pequeno disco de prata. As pessoas confiavam nele. A fé no denário era a fé em Roma. Mas os impérios, como aprendemos, têm custos. Eles precisam de exércitos vastos, estradas intermináveis, aquedutos, jogos no Coliseu e um aparato estatal gigantesco. E tudo isso precisa ser pago. Enquanto Roma estava se expandindo, conquistando novos territórios, ela pagava por suas ambições com o saque. Ouro da Gália, prata da Espanha, grãos do Egito. O império crescia com o lucro da conquista. Mas no século II, sob o imperador Trajano, o império atingiu sua extensão máxima. As conquistas pararam. O saque secou. Mas as despesas só aumentavam. O império agora tinha que pagar por sua própria manutenção. E o fluxo de prata para cunhar novos denários diminuiu. O governo se viu diante de um problema que todo governo enfrenta. Como pagar por promessas que não pode cumprir? A resposta de Roma foi a mesma resposta de todo governo desde então. Se não pode criar mais riqueza, dilua a riqueza que existe. O imperador Nero foi o primeiro a descobrir o truque financeiro. Ele não podia aumentar os impostos, pois isso causaria revoltas. Ele não podia simplesmente parar de pagar os soldados, pois isso causaria um golpe militar. Então, ele fez algo secreto. Ele ordenou que a Casa da Moeda pegasse 90 moedas de denário, as derretesse, adicionasse 10% de metal barato, como cobre, e cunhasse 100 novas moedas com o mesmo valor de face. Isso é inflação. Não no sentido moderno de aumento de preços, mas no sentido original da palavra inflar a oferta de dinheiro. Foi o primeiro programa de flexibilização quantitativa da história. E no curto prazo, funcionou. Nero agora tinha 10% a mais de moedas para pagar suas legiões e seus projetos extravagantes. O público mal percebeu, mas o segredo vazou. E o precedente foi aberto. Cada imperador seguinte, enfrentando suas próprias crises, usou o mesmo truque. E cada um deles aumentou a dose. Sob Trajano, o teor de prata caiu para 85%. Sob Marco Aurélio, para 75%. O imperador Sétimo Severo, que famosamente disse a seus filhos, enriqueçam os soldados e não se importem com o resto, desvalorizou o denário para 50% de prata. E aqui está a mecânica oculta, a grande lição de Roma. Quando o dinheiro é real, baseado em prata ou ouro, o governo é forçado a ter disciplina. Ele só pode gastar o que arrecada em impostos ou o que saqueia em guerras. Mas quando o dinheiro é fiduciário, baseado em decreto do imperador, o governo não tem limites. Ele pode simplesmente criar dinheiro para financiar suas ambições. E o que acontece quando o governo imprime dinheiro? O dinheiro perde o valor. Os mercadores romanos não eram tolos. Eles podiam ver, sentir e até morder a diferença. Eles sabiam que a nova moeda com 50% de cobre não valia o mesmo que a antiga moeda de prata pura. Então, o que eles fizeram? Aumentaram os preços. O preço de um alqueire de trigo, que permaneceu estável por séculos, dobrou. Depois quadruplicou. Depois disparou centenas de vezes. Isso é a hiperinflação. Para combater o aumento de preços que ele mesmo causou,
O imperador Diocleciano tentou o controle de preços. Ele emitiu um édito em 301 d.C., fixando o preço máximo para tudo, de ovos a trabalho. A punição para quem desobedecesse? Morte. Não funcionou. Os mercadores simplesmente pararam de vender. Os produtos desapareceram das prateleiras e foram para o mercado negro. A economia oficial parou. E os soldados? Aquele legionário que recebia seu denário agora descobria que sua moeda, antes orgulhosa, mal comprava um pão. Seus salários não valiam nada. A lealdade comprada com dinheiro falso é uma lealdade falsa. As legiões, antes a força mais disciplinada do mundo, tornaram-se gangues mercenárias, leais apenas ao general que prometesse mais saques. O império começou a se desfazer por dentro. Finalmente, a resposta. Como o dinheiro destruiu Roma? O dinheiro não é riqueza. É o transporte da riqueza. Ele é um sistema de informação. Ele diz ao padeiro quanto vale seu trabalho e ao soldado quanto vale sua lealdade. Quando o governo corrompe o dinheiro, ele não está apenas criando inflação. Ele está destruindo a informação. Ele está destruindo a confiança. O colapso de Roma não foi um evento. Foi um processo. Foi a morte lenta da confiança. Os cidadãos, vendo suas economias evaporarem, fugiram das cidades. Eles abandonaram o dinheiro e voltaram ao escambo. A economia complexa que mantinha o Império unido simplesmente parou. As estradas caíram em desuso, os aquedutos secaram, o comércio parou. As cidades encolheram. A Idade das Trevas não foi causada pelos bárbaros, foi causada pela hiperinflação. Quando os bárbaros finalmente cruzaram a fronteira, eles não encontraram um império poderoso. Eles encontraram uma casca vazia, um sistema que já havia apodrecido por dentro. Eles não derrubaram Roma. Eles apenas deram o último empurrão em um cadáver financeiro. A verdadeira arma que destruiu Roma foi o denário falsificado. A crença do imperador de que ele poderia criar riqueza do nada. A arrogância do governo em pensar que poderia enganar a realidade. Hoje vivemos em um mundo onde cada moeda no planeta é 100% fiduciária. Não 50% cobre, mas 100% decreto. Nossas moedas são pedaços de papel e dígitos em um computador, lastreados apenas pela fé em governos que, como Roma, enfrentam dívidas que não podem pagar. E o que eles estão fazendo? O mesmo truque. Imprimindo dinheiro em uma escala que faria Nero parecer um amador. A lição de Roma não é uma relíquia antiga, é um aviso. É o mesmo roteiro tocando no mesmo ato final. A pergunta não é se a nossa fé será testada. A pergunta é: o que você fará quando perceber que a moeda no seu bolso também é uma arma apontada para você? A história não se repete. O dinheiro, sim. Inscreva-se no Ledger Oculto. A verdade está aqui.